Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Magalhães. Eu sou Magalhães e aqui é sua casa. No vídeo de hoje vamos falar sobre Santo Agostinho, é o nosso tema de hoje. Para quem não conhece, Santo Agostinho, ele nasceu em 354 em Tagaste, que é uma cidade romana que ficava a norte da África. Hoje é a atual Argélia. Santo Agostinho ele aderiu a uma religião chamada maniqueísta, fundada pelo profeta Mani no século III. Dizem que Santa Mônica, a sua mãe, rezou durante 20 anos para ele se converter, e ele se converte em mais ou menos 386, 387, por influência de Santo Ambrósio, né, que ele teve contato. Santo Agostinho ele veio a falecer em 430 na cidade de Hipona. Tá? Esse é Santo Agostinho, esse homem extraordinário que tem um título de grande mestre do Ocidente, é o maior do Ocidente considerado. Tá? Como eu falei no vídeo anterior, ele nasce naquele caldo cultural ali do pós-socrático, das escolas, de todo esse movimento ali. Santo Agostinho, esse homem extraordinário, e quando a gente começa a ler a sua doutrina, ele tem três questões fundamentais na sua doutrina. A primeira questão é essa relação entre filosofia e teologia, entre razão e fé. A segunda questão é sobre o conhecimento, a teoria do conhecimento. Ele vai falar da subjetividade e interioridade, que é muito importante a gente ter isso na nossa mente. E a terceira questão vai ser uma teoria sobre a história. Ele vai falar sobre a história e ele vai falar sobre essa teoria na sua obra Cidade de Deus, que ele vai fazer a distinção entre cidade divina, a Jerusalém Celeste, e a cidade dos homens, que é a cidade do pecado. Tá? Depois nós temos suas obras. Ele tem várias obras, eu vou citar duas que eu acho importantíssimas aqui. A Confissões, que é uma autobiografia dele. Tá? Então ali que a gente vai ter alguns conceitos que vamos trabalhar nesse vídeo aqui. E a Cidade de Deus, como eu falei anteriormente, são essas duas obras que eu cito e recomendo para vocês. Depois, Santo Agostinho ele tem a chamada teoria da iluminação, ou doutrina da iluminação. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que a razão humana, que todo conhecimento humano é fruto da graça divina. Tá? Essa doutrina da iluminação vai substituir a doutrina platônica da reminiscência. Lembra que eu falei no vídeo anterior sobre você lembrar do que viu no mundo das ideias e começar a recordar? Então, Santo Agostinho vai dizer, para você conhecer as coisas de Deus, as verdades eternas, só por graça divina, só por iluminação. Só assim é possível conhecer, porque, segundo ele, a mente humana é mutável e é falível. Então, como que essa mente que é mutável e falível pode conhecer verdades eternas? Então, segundo ele, só é possível conhecer mediante a graça divina, ou seja, a iluminação divina, a iluminação de Deus. Só assim você conhece as verdades. Depois, mais à frente, Santo Agostinho vai falar sobre a origem do mal. Isso que é muito interessante a gente discutir aqui. Ele fala sobre essa origem do mal. Da onde vem o mal? Então essa ideia vem da sua obra Confissões. Então, como eu recomendei para vocês, vamos ler Confissões, essa obra interessante e um clássico da vida do Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele fala da origem do mal, ele faz a seguinte questão. Como é que pode Deus ser a bondade? Deus está desde o início dos tempos e criar todas as coisas. Como pode existir o mal? Como pode existir essa força contrária a Deus, se Deus é a pura bondade?
Aí Santo Agostinho vai dar uma explicação que é muito fácil. Ele vai dizer que o mal não existe, que o mal é uma ausência do bem. Ele nega a existência do mal. Calma, calma, não precisa ficar nervoso ou me xingar ou falar qualquer coisa aí. Calma, vou explicar, tá? Ele está negando esse mal por quê? Porque só existia Deus, né? Na origem de tudo. Da onde vem o mal? O mal, ele vem, podemos dizer que vem da criatura por conta do livre-arbítrio que Deus deu, por escolhas que você faz. Então, podemos, para ficar mais claro ainda, eu vou colocar aqui, nós temos 3 tipos de mal. Primeiro, nós temos o mal físico, que é o sofrimento, doença, esse é o mal físico, tudo bem? Até que vão acompanhando. Depois nós temos o mal moral, que é quando você viola as regras de Deus, as leis de Deus, e eles chamam de pecado. E o terceiro, que o Santo Agostinho vai negar, é o mal metafísico. Por isso que ele está falando, pô, se existia Deus, a pura bondade, e se existe Deus, de onde vem o mal? Só é possível vir da criatura, da escolha que a criatura faz, ou seja, que nós fazemos, seres humanos, com racionalidade. Só é possível vir daí, não de Deus. E ele nega o mal metafísico, por quê? Porque ele diz que não é possível existir uma criatura, um ser, em todo o universo, segundo Santo Agostinho e segundo o cristianismo, que tudo foi feito por Deus, não pode existir uma criatura que seja mal em essência, ou seja, na sua natureza, porque tudo foi feito por Deus. Ah, mas e o demônio? E Lúcifer? Mas Lúcifer era um anjo de luz, né? Nós não sabemos como, muita gente usa alegoria dizendo que houve uma batalha no céu, que Deus deve ter mostrado alguma coisa, até uma discussão se Deus colocou o anjo à prova ou não, se Deus coloca à prova ou não, mas isso é uma discussão mais profunda, filosófica e teológica. Posso fazer um outro vídeo falando sobre isso. Mas Deus colocou à prova e houve a batalha no céu e Deus expulsou. Mas quem era o anjo Lúcifer? Quem era o anjo Lúcifer, o anjo de luz? Era um anjo de Deus, que podemos dizer que ele está com um cobertor, ele está só privado da luz divina. Mas ele não foi feito, ele não foi criado mal, porque foi feito por Deus. Então a natureza dele é boa. Todas as suas ações ruins, mas a natureza é boa. Calma, não estou dizendo também para rezar por Lúcifer, que ele vai mudar de vida. Não estou falando isso. Reza pelo seu pai, pela sua mãe, pelo Brasil, mas esquece o Lúcifer. Estou só dizendo que a natureza, a essência, a coisa em si, o ser, foi feito por Deus. Deus que dá o ser. Quando a gente fala dessa questão do Criador, o conceito Criador, o Criador é aquele que dá o ser, que você passa a existir. Você não existia e passa a existir no momento que o Criador te fez. Então Deus deu o ser a todos nós, segundo a metafísica clássica, tá? Então não precisa ficar nervoso. Então estou só dizendo que ele está privado dessa luz. Então o Santo Agostinho vai tentar explicar como o frio não existe, apenas o calor, e o frio é a ausência do calor, e como existe apenas a luz e a escuridão é a ausência da luz, Lúcifer ele está privado da luz divina, mas a sua natureza foi feita por Deus. É essa a ideia. Então, o Santo Agostinho ele está negando o mal metafísico por isso. Não existe um ser na natureza que seja mal em sua essência, tá? Só para ficar bem claro isso. E mais à frente, para a gente fazer um exercício, e que muita gente fala, usa o termo errado, eu vou colocar para vocês 3 coisas que Deus não pode fazer. Tem várias coisas que Deus não pode fazer, mas eu queria 3 coisas. Deus pode fazer tudo? Cuidado, lembra? Eu usei o vídeo lá de lógica dizendo do conceito tudo, nenhum, algum e algum não. Aí tem que saber usar bem os conceitos. Deus pode fazer tudo? Deus pode fazer todas as coisas? Não. A resposta é não. Mas como que não? Não. Você tem que dizer, Deus pode fazer tudo na ordem da perfeição.
Aquilo que vai contra a natureza divina, ele não pode fazer. Por exemplo, ele não pode criar outro Deus, porque vai contra a natureza dele, porque ele é o Deus único. Ele não pode contradizer-se. Eu sei que está lá em Gênesis 6,6, dizendo que Deus se arrependeu de ter criado o homem, voltar atrás, tudo isso, né? Mas aqui dali é uma forma de falar. Nós chamamos de antropomorfismo. É o autor colocando Deus com características humanas para aproximar as pessoas a Deus, tá? Para ter uma aproximação maior. Mas Deus não tem coração, né? Ele é puro espírito, pura bondade, é 3 vezes santo, é santíssimo. Então isso tem que ficar claro na sua cabeça, tudo bem? Então não confunda. Voltando, o mal ele é ausência do bem, e Deus pode fazer tudo, sim, mas na ordem da perfeição. Essa é a sua resposta. Ele não pode criar outro Deus, ele não pode se arrepender, ele não pode se contradizer, e assim vai, tá? Então tem que ficar bem claro isso. Então vamos usar bem o conceito da lógica e usar bem o raciocínio quando se fala, quando a gente vai estudar Santo Agostinho ou São Tomás ou qualquer outro do período medieval, tá? Então ficar atento, ok? Gostou do vídeo? Se gostou, se inscreva no canal, por favor, compartilhe com os amigos, porque aqui no canal Magalhães você tem vídeo toda semana, e é nesse canal, nessa sua casa, que você pode discutir comigo, pode conversar, a gente pode debater, e vamos com certeza chegar a uma conclusão racional. Até o próximo vídeo. Fui!